A Casa das Lembranças Perdidas, de Kate Morton. Nesse que é o primeiro romance da escritora australiana Kate Morton, o leitor que já conhece a autora vai reconhecer aqui as características que são particulares, que são peculiares da Kate Morton, que aparecem nos seus livros posteriores. Um é as referências literárias. A gente tem referências literárias em todos os romances dela e aqui também, tá? Inclusive Sherlock Holmes e Agatha Christie. E você sempre tem algum personagem dentro da trama, mesmo que não sejam os principais, que são ou poetas, ou são escritores, ou são aspirantes a escritores. 2. O gênero gótico revisitado, tá? Revisto. Aquele gênero gótico moderno ou suspense romântico, como dizem alguns editores. Quem não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar o link embaixo desse vídeo, onde eu explico o que é esse gótico moderno ou suspense romântico e falo das características. E no texto da Kate Morton a gente vai encontrar aquilo que eu coloco no vídeo. As características estão nos livros dela, mas é aquele gótico realmente revisto, realmente revisitado de uma forma peculiar, pessoal da autora. Ela não faz aquela mistura de receita de bolo, não. Ela não faz isso. Ela faz um gótico que é gótico, você reconhece as características, mas estão de uma maneira toda particular e muito talentosa da autora colocar aqueles elementos. Personagens no presente e no passado, e geralmente na escrita, na trama dos livros da Kate Morton e na linha do tempo dos livros dela, você tem personagens em 3 categorias: personagens no passado, personagens no presente e personagens que estão no passado e também no presente, que aí são sempre personagens idosos. Uma escrita que não emperra, tá? Que ela flui muito bem, ela tem um ritmo ótimo. Eu li esse livro em 2 dias e ele tem mais de 520 páginas, tá? Não tem uma letra miúda, mas também não tem uma letra tão grande assim. E eu li ele em 2 dias, e um desses 2 dias eu estava trabalhando, porque você realmente fica envolvida com a história, fica envolvida com o que vai acontecer, mas não é aquela escrita fluida, de ritmo, que perde em termos de qualidade, não. Não é aquela escrita banal. É uma escrita fácil de ler, agradável o tempo todo, gostosa de ler, porém de qualidade. Que a gente vai encontrar, inclusive, algumas reflexões da autora, às vezes quando está elaborando, né, descortinando para nós a psicologia de alguns personagens e algumas metáforas diferentes também dentro do texto. A quinta característica é uma reconstituição histórica, já que ela fica transitando de presente, né, e passado, presente e passado. Uma reconstituição histórica que chega a ser cinematográfica. Como, aliás, está nas orelhas aqui desse livro. Alguém observou sobre isso, mas eu já tinha notado nos outros livros dela. Você consegue ver, quando vai para o passado, que começa a descrever, né, aquele período histórico que ela localiza, você consegue visualizar aquele ambiente, visualizar as salas, visualizar o movimento dos personagens dentro daqueles ambientes, dentro daquelas casas, dentro daqueles cômodos específicos do passado, dentro daquele contexto histórico. E, por último, eu diria que é aquela sensação de melancolia, de tristeza que atravessa toda a narrativa de um livro da Kate Morton. Não é à toa que eu já chorei nos 3 livros que eu li dela, esse aqui não foi diferente. Mas não é aquela tristeza assim em que ela fica apelando para você, chamando a atenção do leitor para você ficar com peninha desse ou daquele personagem, porque está passando isso ou aquilo. Essa tristeza está entranhada no texto e você, como leitor, vai percebendo, sem a autora precisar chamar a atenção, como aquilo ali é realmente triste, é tragicamente triste, muitas vezes, muitas vezes. Só que essa tristeza, essa melancolia nos livros da Kate Morton sempre tem um toque de consolação. Eu nunca esqueço do final de As Horas Distantes, em que ela coloca isso, como se a autora se colocasse no lugar do leitor e sentisse que é preciso que ele não fique tão arrasado, né, de ler aquela história. E aí ela deixa aquela consolação no final do livro. E aqui também,
tem o trecho, não é o diálogo todo, é um trecho de um diálogo que você escuta, que a personagem principal, narrador, está contando, mas não é ela que está falando, que ela escuta os personagens falando, e aí o leitor fica sabendo, né? E aquele elemento é um elemento de consolação que ela colocou dentro da história, como ela coloca em todos os seus livros. Então, existe sempre muita tristeza, existe sempre muita melancolia, mas sempre existe esse toque que ela acrescenta, esse elemento consolador dentro da trama. Eu também anotei que, para resumir, mas sem contar a história, A Casa das Lembranças Perdidas é uma história sobre segredos, ou não seria um romance gótico, uma história sobre culpa, sobre arrependimento, e, para mim, que me chamou muito a atenção mesmo, acima de tudo mais, sobre a amizade entre duas jovens mulheres que têm a mesma idade, que vivem no começo do século XX, e que a amizade delas é assim discreta, é até apresentada de forma sutil, porque elas vivem em classes sociais diferentes, elas pertencem a classes sociais diferentes na Inglaterra do começo do século. Uma é uma jovem idealista da classe alta, Hannah, e a outra, que é da mesma idade da Hannah, é uma jovem criada que vem trabalhar na casa da família da Hannah e que acaba se tornando a criada pessoal da Hannah, a sua camareira, a Grace. Também é um livro sobre escolhas erradas, que você não sabia que estava escolhendo errado e as consequências disso, e sobre como pequenos erros, pequenos mesmo, sem que você possa imaginar, vão redundar em grandes tragédias.